Hoje é quinta-feira, 2 de abril de 2026, e nosso caro amigo, nosso irmão Andrei Martianov está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Andrei. É um prazer. Andrei, ontem Donald Trump falou, quer dizer, finalmente abordou a guerra no Irã. Não é nada de novo. Não sei o que mais. Mas ele falou algo que foi muito importante para muitas pessoas, dentro e fora do Irã. Falou em atingir o Irã. Andrei Shinto. Até a Idade da pedra, sim. E aqui está o que ele disse literalmente. Esta noite, estamos a caminho de completar todos os objetivos militares dos Estados Unidos em breve, muito em breve. Vamos atacá-los duramente nas próximas 2 a 3 semanas. Vamos levá-los de volta à Idade da Pedra, onde pertencem. Enquanto isso, as discussões continuam. A mudança de regime não era o nosso objetivo. Nunca dissemos mudança de regime, mas ela ocorreu por causa da morte de todos os seus líderes. Estão todos mortos. O novo grupo é menos radical e muito mais razoável. Sim. O que ele está fazendo agora, André, é isto. Este é o novo material que ele postou nas redes sociais. Sabe, uma das maiores pontes do Irã fica entre Teherã e Karaj, 2 cidades grandes. E ele, de certa forma, se gaba e diz que vocês têm de aceitar. Têm de fazer um acordo com os Estados Unidos. Caso contrário, vamos atacar e destruir tudo no Irã. André, do ponto de vista militar e estratégico, do que se trata isso? Quando se combate um exército, fala-se de mísseis, drones, capacidades do próprio exército. Parece que ele está atacando civis. Ele está apenas focado. Ele disse isso ontem e vai se concentrar em civis. O que é isso? O que você acha disso? Primeiro, é desespero. Os Estados Unidos perderam a guerra, tanto em nível operacional quanto estratégico, e não importa qual justificativa legítima ele invoque. Ele está desesperado, também está dementado, e começa a falar como um criminoso de guerra. Você tem de entender que, tirando todas as pretensões, ele é um narcisista que não aceita um não, está queimado politicamente e não tem integridade nem humanidade para parar essa, atrocidade. Então, sim, eles vão continuar a fazer aquilo pelo qual o exército dos Estados Unidos é conhecido. Vietnã. Alguém lembra do Vietnã? Então, basicamente, eles mataram 3 milhões de civis ali. E pronto, é isso que eles fazem. E European Union, não sei como explicar de outra forma, porque ele está desesperado, não há saída para ele. Ele é um cadáver político. As eleições de meio de mandato provavelmente acabaram para o Partido Republicano, que por si só é um partido israelense. E ele é controlado por Netanyahu e por todos esses grupos sionistas, na sua administração. E até os rumores que circulam agora sobre Tulsi Gabbard ser, removida do cargo, porque obviamente alguém da comunidade de inteligência, não que haja muita inteligência ali para começar, tentou persuadi-lo a não fazer isso. Então Tulsi faria bem, se ainda lhe restasse alguma integridade e honra, em renunciar imediatamente, apresentar sua renúncia antes de ser expulsa da forma mais humilhante. Então, Trump está basicamente, como quero dizer, a banda AC/DC cantava Estou na estrada para o inferno. E é aí que eles estão. Então o próximo passo, provavelmente, é que vão matar muitos militares americanos. E claro, eles já estão ocultando os números reais, que são muito dramáticos em termos de perdas. Pois é, vai ser assim. European Union, não sei o que vai acontecer, Algumas pessoas estão começando a sugerir, claro, a 25ª emenda e a possibilidade de que ele possa realmente renunciar. Mas para ele é uma luta de vida ou morte também, porque obviamente, uma vez que esses arquivos, não sei o que está acontecendo lá, não se engane, você não me citem literalmente sobre isso. Mas obviamente há todo tipo de surpresas muito desagradáveis para ele no que diz respeito à parte judicial do caso.
e ele pode acabar atrás das grades. Mas, neste estágio, ele é totalmente um ativo israelense. Ele está cercado por gente sem competência, incompetente, e ele continuará até basicamente ser completamente destruído. E talvez ele já meio que está destruindo o país, e o mundo como conhecemos já não existe mais. Vimos imagens dos Emirados Árabes Unidos. Há tropas dos Estados Unidos nos Emirados Árabes Unidos. Qual é o plano, André? Se assumirmos que, ele considera algo como... Não sei se a invasão terrestre ainda está nos planos dele. Aliás, ele não mencionou isso ontem. Ele não falou sobre nenhum tipo de invasão. Se vão entrar no subsolo, se vão encontrar, aqueles mais de 400 de urânio enriquecido. Sim. Qual é o número? Como você vê esses números do ponto de vista militar? Não se engane. Muitos militares dos Estados Unidos vão continuar a se gabar, dizendo, sim, vamos enviar forças especiais. Sim, podem enviar algumas forças especiais. Mas, de novo, isso não é uma guerra de verdade. Quero dizer, evidentemente, aqueles caras tiram todas as conclusões erradas. Como sempre, sejamos honestos com os Estados Unidos, especialmente as tropas terrestres. Eles tiram lições erradas de tudo. Eles não aprenderam nada no Vietnã. Eles não aprenderam absolutamente nada com a Guerra do Golfo, que foi uma guerra de verdade. E então vão continuar a falar, sim, vamos enviar alguns Rangers, e esse tipo de coisa, Então eles podem matar algumas pessoas lá, mas o problema é que isto é a guerra, isto é diferente. Ok, o exército dos Estados Unidos nunca experimentou nada assim, que é o impacto de fogo sustentado, sobre o qual escrevi 4 livros. Então, basicamente, não existe um manual de campanha no exército dos Estados Unidos que os prepare se você considera que pode inserir quaisquer forças especiais que quiser. E há todo tipo de ideias bizarras sendo propostas. Mas se você não consegue chegar à área de reunião, que será imediatamente atingida por forças poderosas de mísseis e drones, o que você vai fazer? Você vai acabar matando mais pessoal dos Estados Unidos que nem deveria estar lá. Então essa idiotice, pura idiotice, promovida por vários fãs que foram ao Afeganistão e disseram, sim, nós vimos a morte. Não, vocês não viram. Quando você tem um batalhão na área de reunião e perde cerca de 20 a 25% do seu efetivo morto ou ferido, porque alguns mísseis balísticos chegaram e os Estados Unidos não têm defesa aérea viável alguma. É tudo lixo. Então, o que você vai fazer? Bem, eles não sabem. Eles nunca vivenciaram nada assim. Olha, mesmo na guerra do Vietnã, Hamburger Hill, Khe Sanh e tudo mais. Bem, os Estados Unidos estavam sofrendo, vítimas ali, mortos e, até oficiais superiores, como em Kaesong, os fuzileiros, perderam o comandante da base para fogo inimigo. Mas isso não é nada comparado ao que vem pela frente quando você estiver lutando uma guerra de verdade. Eles não aprenderam nada com a Ucrânia, nada. Zero. Bem, porque vivem num universo paralelo, não olham os dados. Eles não conseguem verificar nada. Estão cheios de si. E esse é o resultado agora. Basicamente, temos um presidente absolutamente inadequado para governar. Tem, essencialmente, Israel controlando tudo em Washington, Distrito de Colômbia. E veja, as forças de defesa de Israel agora estão levando uma surra do Hezbollah. Quero dizer, perderam um número catastrófico desses blindados das forças de defesa de Israel. Você tem essa mitologia sobre como vocês são bons, quando na verdade não são. E de repente você enfrenta uma guerra de verdade e enfrenta forças que estão prontas para morrer e para lutar, diferente do que foi no Iraque. E vocês têm uma cultura totalmente diferente. E como resultado já é uma catástrofe. E se ele quiser piorar matando mais militares norte-americanos, novamente European Union, não sei por que eles estariam morrendo. Mas evidentemente, mesmo agora, ouvimos de vários lados, inclusive de oficiais norte-americanos, que as tropas estão bem cientes de que estão lá para morrer por Israel. Então este é um dos presidentes mais corruptos e, bem, quero dizer, não o mais corrupto,
mas definitivamente um dos piores presidentes dos Estados Unidos na história. E o que ele está fazendo aqui, essencialmente, é incompreensível. E o Irã está pronto. Quer dizer, anteontem, European Union, acho, quando houve uma celebração da República Islâmica e estavam o Sr. Pezeshkian e Abbas Araghchi misturados com as pessoas nas ruas. 5 milhões de voluntários já. Será que eles sequer entendem o que isso é? A gente no Pentágono que ainda não consegue compreender isso, eles estão cheios de si, assistem muito filme de Hollywood e seguem aquele padrão cinematográfico. Acreditam que podem travar uma campanha terrestre de verdade. Não podem, na verdade, nunca puderam. E aqui estamos. E o único horror que sinto porque, escute, para todos os efeitos, European Union sou um russo-americano. Ok, European Union, moro nos Estados Unidos. É o meu país. E ver o fato de que os pobres garotos estão basicamente, sabe, sendo bombardeados assim. Você viu o que está acontecendo? Eles estão se escondendo nesse abrigo. Então, em qualquer lugar onde ocorram os ataques de mísseis iranianos, que é, sabe, European Union, não sei o que este presidente e sua administração estão fazendo. Sabemos que serve a Israel. Bem, o próprio Israel levou, desculpe a expressão, uma surra. Acabei de ver vídeos recentes de Petah Tikva. Lá não há defesa aérea. Eles não têm nada. Os mísseis voam à vontade e destroem tudo. E então, esses são os idiotas incompetentes que fizeram tudo isso com os Estados Unidos, fizeram isso com o Irã, com o povo iraniano, e se acham que os iranianos vão esquecer os 171 garotinhos, agora todos civis, e que também bombardeiam farmácias? Isso é crime de guerra, crime contra a humanidade. Ontem, Lindsey Graham ficou contente, porque muita gente especulava que Donald Trump declararia vitória. Ele vai escapar impune. Conseguimos. Mas ele não fez isso. Ele quer continuar. Acho, André, que temos de considerar, do ponto de vista político, militar e econômico, o que ele pretende alcançar. E quem está lhe dando conselhos? Quem o está ajudando nesse caminho? É o Pete Hegseth. Existe alguém que entenda a realidade do que está acontecendo? Bom, quer dizer, ele provavelmente pressente isso. Ele não é muito inteligente, não se engane. Mas, como qualquer covarde sociopata, ele até entende, por assim dizer, a dor, o sentimento em relação a isso. E como o European Union já disse, ele é um cadáver político agora. Então o Pete Hegseth é um imbecil incompetente, sem nenhuma seriedade real. Primeiro, quem passa pelo programa de formação de oficiais da reserva não pode ser considerado um oficial de carreira de verdade. Ser um oficial de quadro exige entender muitas coisas em nível fundamental, físico e matemático. É assim que os Estados Maiores operam. As Forças Armadas dos Estados Unidos carecem disso de forma dramática. Ele esteve no Afeganistão. Ah, sim, ele sabe o que é uma guerra de verdade. Sabe, o máximo que ele provavelmente enfrentou foi um lança-foguetes. É basicamente isso. Nós lidamos com outra coisa. Quando você tem 500 quilos de explosivo de alto poder caindo, mesmo a 100 metros de você, você acabou. Você sofrerá contusões e concussões de tal intensidade que ficará fora da vida normal pelo resto da sua vida. Mas esse é o tipo de gente que se acha demais. Eles ainda levaram uma surra do Talibã no Afeganistão e ainda assim acham que são bons, e tem esse tipo de gente. Você tem, especialmente, caras como Kane, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto agora, que estão manobrando para se proteger, para cobrir as próprias costas, porque entendem as implicações. E há muitas coisas ocorrendo ali que os Estados Unidos nunca enfrentaram. E isso é um outro enorme problema. Isto é para os estrategistas discutirem seriamente. Isto trata da responsabilidade judicial pelo que foi feito. E estamos falando de... E então você tem esse bando de gente. É um caos total. A maioria não faz ideia. A maioria não tem preparo nem formação para entender. Kane, por exemplo, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto,
É piloto? Não creio que ensinem táticas e operações terrestres de verdade na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos. Ensinam a voar, e é basicamente isso. E quando você olha para essas pessoas, elas vivem numa realidade alternativa onde a América venceu todo mundo, do Kaiser a Hitler e até alienígenas do planeta Zoltar que invadiram a Terra. E você tem esse triunfalismo, uma pura estupidez instalada em grande parte, não em todos, fique claro, mas em boa parte do corpo de oficiais que ainda não consegue entender por que perde guerras. Porque vocês não são bons, simples assim, e eles nem entendem o que significa quando 93 milhões de pessoas, como uma só, estão prontas para morrer pelo seu país. Eles não têm ideia porque nenhum deles jamais viveu uma guerra de verdade. Não há um único militar nas Forças Armadas dos Estados Unidos que já tenha lutado pela própria casa, pela esposa, pelos filhos, pela propriedade, pela terra para que fosse livre. Nenhum. Não existe. Eles não têm nenhum instrumento emocional ou intelectual que lhes permita entender isso. Por isso, acreditam na própria mitologia. E, como resultado, temos pessoas totalmente incompetentes militarmente, que vão para lá e tentam apoiar decisões políticas completamente insanas. Há Israel, que está sendo, quero dizer, esmagado sangrentamente, está destruído. Essencialmente, será ainda mais destruído, até que o país deixe de existir, porque não será possível viver lá. O Irã está simplesmente esmagando o Edo até a submissão total. E então agora, aqueles idiotas entraram no sul do Líbano e estão perdendo não sei quantos tanques por dia e veículos blindados de transporte de pessoal, mas é basicamente... Está acabando com eles o Hezbollah e tal. E aqui estamos. E isso vai continuar até que Trump simplesmente canse disso ou tome uma decisão que transforme os Estados Unidos em um estado pária. E ele se desintegrará eventualmente porque ninguém vai querer viver com terroristas dentro de um estado terrorista. Simples assim. As Forças Armadas dos Estados Unidos não têm recursos nem capacidade para operações terrestres combinadas sérias. Então podem recorrer à opção nuclear, afinal, há fanáticos religiosos ao redor deles. Existem sionistas cristãos. Eles não são cristãos e não têm nada a ver com o cristianismo. São fanáticos doutrinados pela Bíblia de Scofield, prontos a morrer. Pois deveriam mandar os próprios filhos, que mandem aqueles agis ou esses pregadores da teologia da prosperidade, todos esses fanáticos do dispensacionalismo que veem Israel como o centro do universo, que mandem seus filhos para lá. Seus filhos, suas filhas que morram lá. Andrei, os Estados Unidos, depois da destruição dos radares no Golfo Pérsico, passaram a usar esses aviões de alerta e controle aerotransportados para enviar sinais a Israel. 2 desses já foram atingidos até agora na Arábia Saudita. E estão falando de uma nova base em Israel, porque parece que não vão voltar a esses estados árabes. Não. Como seria possível construir uma nova base em Israel? É que, de alguma forma, a maneira como o Irã destruiu esses radares vai destruir aqueles também. Você não consegue explicar de novo? Não dá para dizer a um... Basicamente, cara, a um burocrata do Pentágono que o Pentágono não tem defesa aérea viável, também não tem defesa contra mísseis. E os Estados Unidos, European Union, de novo. Escute, você me conhece há 12 anos, European Union, escrevo isso oficialmente no meu blog. European Union, escrevi 4 livros. Os Estados Unidos não estão nem na mesma geração dos modernos sistemas de defesa aérea. Por exemplo, se você não consegue, só para exemplificar, a Índia, depois da Operação Sindoor, que foi uma séria escaramuça com o Paquistão, teve um desempenho do S-400 tão excepcional que MOD quer mais. Adivinha? Assinaram mais 5 baterias de S-400 vão para a Índia e a Índia também quer o S-500. Os Estados Unidos não têm nada sequer parecido com essa capacidade, nada. O PAC-S-3 do sistema Patriot é...
Sabe, é uma piada. E o mesmo vale especialmente para toda uma classe de armamentos que os Estados Unidos simplesmente não têm. Os Estados Unidos não conseguem desenvolvê-los. Os Estados Unidos não conseguem fabricá-los. São chamados sistemas de defesa aérea de curto e médio alcance, que não só defendem o espaço aéreo, como também protegem sistemas de alto nível, como os S-400, S-334 e S-500, de todo tipo de outras ameaças. E esses são, como você provavelmente já sabe, os sistemas Tor M2 e M3. É o SK-1, com todas essas atualizações constantes e, especialmente, o Buk M1, M2, M3 agora. O Buk M3 é um sistema de última geração, capaz também de interceptar mísseis balísticos táticos operacionais. Os Estados Unidos simplesmente não têm desses armamentos. Não existe essa classe de armamento. Simplesmente não existe. Para desenvolver essa classe de armamento, são necessárias décadas. É preciso ter os dados táticos e operacionais deles. Onde os Estados Unidos vão conseguir isso? Durante 4 anos eles engoliram essa besteira que vinha, sabe, com o Kulik e a Ucrânia, que lhes mentia na cara, mas eles acreditaram. E agora ficam parados assim. Não faz diferença se eles moverem algo para Israel, não faz a menor diferença, porque o que existe agora são mísseis de alcance intermediário que o Irã possui em grande número. O Irã tem ainda muito mais drones de longo alcance, capazes de voar milhares de quilômetros, sabe? Portanto, não faz diferença. É como tentar tratar um câncer metastático, ou mesmo um câncer em estágio inicial, com um curativo ou antibiótico. Não sei o que eles pensam, mas era isso que escrevi abertamente no meu primeiro livro. Saiu no começo de 2018, escrito em 2017, que a doutrina militar é basicamente lixo. Eles até podem fazer algumas coisas em que os Estados Unidos sempre foram bons. Por exemplo, no campo dos sensores, como sensores aéreos ou espaciais. Sim, os Estados Unidos são realmente bons nisso. Eles têm uma constelação orbital muito desenvolvida, ou seja, a melhor do mundo, na verdade. Mas além disso, sim, um sistema de alerta e controle aerotransportado, grande coisa. Quero dizer, você ainda precisa pousar esse sistema em algum lugar, certo? O E-3 Sentry. Onde você vai pousar Semno? Você não vai pousar Semno nas pistas em Israel. Isso não faria diferença. Seriam destruídos, como já aconteceu na Arábia Saudita ou em Israel, de forma... Vivemos em 2026. Quando existem sistemas inerciais de navegação extremamente bons, giroscópios a laser e coisas assim, com poder de processamento suficiente para, mesmo por navegação por estima, e nem falo do reconhecimento adicional ou da orientação e do direcionamento obtidos por exemplo, alguns. Não sabemos que tipo de sensores estão nesses... As ogivas iranianas, evidentemente, têm um canal optrônico. Sabe o que lhes permite manobrar agora? Então, o que posso dizer? Boa sorte. Não consigo ouvir você. Sabemos que as forças de defesa de Israel dependem basicamente da força aérea. E, sabe, o que mais eles podem fazer? Suponha que a Força Aérea não esteja mais trabalhando para eles, porque, se querem ocupar o sul do Líbano, falam do rio Litani, eles querem capturar Bulu. Sem, sabe, ir para o subterrâneo. É impossível, como você mencionou no caso do Irã. Quão capazes eles são? Como você os vê lutando no terreno com tanques contra o Hezbollah? Isso é possível, sabe, apoiados pelo ar e depois avançar por terra. E quando eles estiverem sob ataque do lado iraniano, porque, sabe, o Iêmen entra na equação. Certo? Sim, eles já entraram. Primeiro, muita gente não entende. E European Union vou explicar agora.
As forças de defesa de Israel, por volta de 1907 a 1983, tinham um enorme contingente de oficiais judeus soviéticos, alguns veteranos da Grande Guerra Patriótica. Eram pessoas heróicas e duras. Eram judeus de composição, por assim dizer, muito diferente do que temos hoje. E por isso eram bastante bons em derrotar Dielos, porque os árabes eram, naquela época, patéticos. Naquela época, os árabes não sabiam fazer nada em termos de operações combinadas. Israel sabia como fazer isso porque houve uma grande entrada de pessoas com excelente formação do Exército Vermelho Soviético e, habilidades nos níveis tático e operacional. E foi por isso que eles os esmagaram, E isto não são as forças de defesa de Israel hoje, ok? Vou citar o já falecido Coronel Lang, de mais ou menos 7 anos atrás, certo? O Coronel Lang, que trabalhava no Departamento de Inteligência de Defesa, na Agência de Inteligência de Defesa, que estava em contato constante. Ele era arabista, falava árabe perfeitamente e atuava naquela área. Ele já havia dito, anos atrás, que isso é basicamente uma força de gendarmaria, com equipamento pesado. Eles não são bons, está bem? E agora, se você ouvir oficiais russos, falo de oficiais de alto escalão, com cargos e posições acadêmicas elevadas, eles não os levam a sério, A única coisa que reconhecem é que eles têm uma força aérea, a Força Aérea Israelense. Ela pode bombardear. É a única coisa que conseguem fazer hoje. O resto não é impressionante. E quando você vê as perdas de blindados e o desempenho, até no nível tático, oficiais subalternos nas forças russas querem que European Union acredite nisso. Eles não aprendem nada. Não mostraram como é uma guerra de verdade, nem como aniquilar o inimigo. Na Ucrânia, não aprenderam absolutamente nada. É inacreditável. E então, meu Deus, eles nem sabem se dispersar corretamente. E depois, claro, eles novamente mandam os blindados à frente. E, sim, como resultado, o Cornet não se importa com o que você tem. Ele vai perfurar e destruir você de qualquer forma. E isso não é a única coisa. Claro, a guerra de drones agora, e os drones são bastante impressionantes. Quer dizer, muita gente ainda pensa que é 100%. Não é. Mas mesmo que tenha só cerca de 10% de efetividade, já é um impacto enorme no que diz respeito aos blindados. E, novamente, depende do tipo de blindado contra o qual atuam. É obviamente mais fácil destruir um transporte blindado de pessoal do que um Merkava. Mas os Merkavas, quero dizer, esse mito brilhante de que são o melhor tanque de todos os tempos. Eles pegam fogo muito facilmente. André, o Oriente Médio, mesmo durante esta guerra, está de certa forma mudando, por causa do que aconteceu com as bases estadunidenses. Como você vê, houve uma ligação, se não me engano, hoje. Pepe Escobar disse que foi entre a Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e a Rússia. Sim, houve... Sim. Sobre o que eles conversaram. Porque se querem um Oriente Médio melhor, uma Ásia Ocidental melhor, têm de entender qual é o equilíbrio de poder. O que é isso e como funciona? Estão chegando lá. Qual é a natureza dessas conversas que estão acontecendo? Sobre o que falam? O que eles querem da Rússia? Ok. Bem, não só Mohammed bin Salman. O ministro das Relações Exteriores do Egito está agora em Moscou e tem se reunido com Sergei Shoigu, que é uma figura muito influente. Ele é assessor pessoal de Vladimir Putin. Eles se encontraram há apenas algumas horas. Então todos aqueles árabes, especialmente os do Golfo, correram para Moscou e falaram com Vladimir Putin para que ele fizesse algo. Não vai voltar a ser como antes. Nunca mais. Você está absolutamente certo. O equilíbrio de poder mudou dramaticamente no Oriente Médio. O Irã está no banco do motorista. Além disso, se você olhar para o povo do Bahrein, a maioria é cita. Eles comemoram cada ataque ao quartel-general da 5ª Frota dos Estados Unidos e a outras instalações militares. Mas há muita gente na rua árabe.
Quando, de repente, se a guerra de 12 dias do ano passado não foi indicativa, eles veem o que está acontecendo com Israel, que está sendo absolutamente destruído. E muitos desses árabes viviam sob governos árabes corruptos, especialmente a Arábia Saudita, que na prática acata às escondidas as exigências de Israel. Mas todos eles são corruptos. Todos eles são prisioneiros da causa palestina. E então, de repente, uma grande potência cita, combate, quero dizer, dois dos maiores inimigos e vence. Consegue imaginar o choque cultural? Consegue imaginar como os mulais sunitas e todo esse pessoal vão reagir? Quando você olha para esse país, é uma civilização que humilha os Estados Unidos e Israel. Isso é uma mudança histórica. E agora vou falar com Mário Nafal, que por algum motivo ainda acha que Dubai é um grande negócio. Esse shopping acabou, não vai voltar a ser como antes, porque agora é para a nova ralé gananciosa que, sabe, gente não muito esperta. O mesmo vale para os Emirados Árabes Unidos, o mesmo vale para a Arábia Saudita. O que vão fazer? No papel, a Arábia Saudita teria, segundo o padrão dos Estados Unidos, uma das forças armadas mais avançadas. Tem uma frota de caças F-15. Tudo isso é inútil. Todos sabem como usá-los corretamente, certo? Eles tentaram no Iêmen. O Iêmen deu-lhes uma surra de bandeja. E esse é o tipo de poder que eles representam. Eles são impotentes, totalmente dependentes, totalmente corruptos, controlados por Israel e pelos Estados Unidos. E agora consegue imaginar essas famílias, esses monarcas, essas famílias reais, tanto na Arábia Saudita quanto em Dubai, todo mundo é da realeza. A riqueza deles foi obviamente obtida com a ajuda das potências ocidentais, a engenharia e a tecnologia que permitiram extrair o petróleo, principalmente. E então eles construíram suas fachadas usando o trabalho escravo, trabalhadores da Índia, de Bangladesh, do Sri Lanka, da Indonésia e por aí vai. E sim, são escravos, literalmente escravos. Então não têm direitos, não têm documentos. Vivem em miséria e, essencialmente, bem, podem ser coagidos a fazer qualquer coisa. É isso que eles são. O reinado deles acabou, porque agora, já sabemos, é oficial. Oh! O Irã já instalou uma cabine de pedágio no Estreito de Hormuz. Ele disse, vamos tratar apenas com Omã a possibilidade de compartilhar. Mas, por enquanto, somos nós. Quer atravessar? Aqui está a lista de países que passam sem qualquer impedimento. China, Rússia. Os demais serão equivalentes a $1, mas em yuan, não se engane, em yuan não vão mais aceitar dólares. Por sinal, este é o fim do petrodólar. Então, $1, ou equivalente em yuan, por barril para transporte. Se não pagar, afunda. Simples assim. Isto é um abalo tectônico global, é um terremoto de proporções inimagináveis. E o Sr. Trump, a Casa Branca e Washington, Distrito de Colômbia, entregaram isso a ele quando decidiram, por algum motivo, que podiam enfrentar de frente um poder que sabe como revidar e se defender. Eles se esconderam por 4 anos, usando como escudo a carne de canhão na Ucrânia. Mataram mais de 2,5 milhões desses combatentes. Então decidiram que podiam enfrentar de igual para igual. Agora dá para ver o que está acontecendo. Então o que resta? Vamos bombardear hospitais. Vamos bombardear pontes. Vamos bombardear farmácias. Vamos bombardear bibliotecas. Vamos bombardear escolas. É a única coisa em que eles se destacam. Acho que o Irã e a Rússia estão, de certa forma, na mesma posição, porque ambos queriam negociar com os Estados Unidos, e os Estados Unidos rejeitaram negociar com os dois. E agora, de certa forma, estão implorando aos dois por um cessar-fogo, o que não faz sentido para nenhum deles. O que isso significa é:
A China, usando o Paquistão, tem 5 pontos, mas o Irã apresentou 5 contrapontos e os emitiu antes. E o Irã, assim como a Rússia, não vai ceder quanto às chamadas causas profundas. Já fiz um vídeo sobre isso. O Irã assumiu exatamente a mesma posição que a Rússia. Existem causas profundas, ou as resolvemos ou não, e então a situação continua, e é exatamente isso. Basicamente se repete na operação militar especial. O Irã está conduzindo a sua própria operação militar especial, obviamente em condições muito mais difíceis porque, militar e economicamente, é mais fraco que a Rússia. Mas a sociedade iraniana está pronta para isso? Sim. Eles querem realmente colocar tropas em solo lá. Que tentem e vejam o que vai acontecer. Isto não é o Vietnã. Isto é o que muitos, desculpe a expressão, idiotas com seus currículos militares nas forças combinadas ocidentais da Organização do Tratado do Atlântico Norte, para não falar deste Morris do Jorma Corps. Então eles não entendem. Eles sempre fazem analogias com o Vietnã. Isto não é o Vietnã. É uma ordem de grandeza pior. Por uma razão simples. Quando você olha para a escala do país, seu terreno é simplesmente incomparável. É 5 vezes maior que o Vietnã em termos de população, se comparar com os 30 milhões de habitantes do Vietnã na década de 1960. São 93 milhões de pessoas numa sociedade que agora está completamente consolidada. Os liberais de Teherã, vê-se eles carregando bandeiras iranianas com os dizeres: vamos morrer pelo nosso país. Olhem, é isso que vocês conseguiram, idiotas, porque nunca aprenderam a verdadeira guerra. Pessoas verdadeiramente competentes, militarmente, que entendem de inteligência real, dados reais e operações reais, não chegam nem perto do poder e da influência nos Estados Unidos. Temos um monte de gente de centros de reflexão, caras que acham que estiveram no Afeganistão e que viram de tudo. Não, é isso que está acontecendo agora. Isto é, quer dizer, o que European Union vem avisando há 12 anos. Eles erraram na conta não só com o Irã ou com a Rússia, subestimaram o seu próprio poder. Foi tão grosseiramente exagerado, foi tão exageradamente propagandeado, tantas relações públicas até o esquecimento total que, em determinado momento, ficou absolutamente, grotesco. E isso é curioso, isso chegou a um ponto crítico e estamos vivendo esse momento. E o que vai acontecer? European Union, não sei. Mas ontem o Trump, de novo, tentou desesperadamente influenciar a queda dos contratos futuros porque o petróleo de verdade está muito mais caro. E adivinha? E agora que a Rússia interrompe as exportações de petróleo e produtos derivados, inclusive gasolina. Bem, Europa, olá, isso é o que vocês queriam, essa é a energia verde de vocês. Aproveitem. É inacreditável. E muita gente ainda não entende a profundidade do que aconteceu nos últimos 5 anos. André, acho que há muito o que os europeus podem aprender com o Oriente Médio, porque afinal, qual o sentido de ter bases americanas nos seus países quando veem o que está acontecendo na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, em todos esses estados árabes? A pergunta é: tivemos o líder da alternativa para a Alemanha dizendo que os Estados Unidos deveriam se retirar da Alemanha. Não tem de haver algum tipo de entendimento com esses países? Não para as elites europeias. Não se engane. Isso é o que quero deixar claro desde já. Primeiro, a alternativa para a Alemanha será reprimida na Alemanha de qualquer forma. A Alemanha está se tornando totalitária. Quero dizer, um parque insano para satanistas e todo tipo de gente desse tipo. Posso transmitir a vocês, e isso não é segredo, a opinião de ninguém menos que Dmitry Polyansky, com Randy Kredica, Dmitry, Roger Waters, Larry e European Union tivemos uma conversa há 2 semanas. Dmitry Polyansky é o representante permanente da Rússia na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Quase o cito. Podem voltar e conferir, está no YouTube. E você não consegue falar com os europeus. Eles são idiotas, estão doutrinados.
E a maioria das elites é basicamente composta por cretinos, sabe? Eles não sabem nada, inclusive a nova geração que está surgindo. Então a Europa como existe hoje tem de morrer, e assim eles não aprenderão nada, porque também é uma questão do chamado ensino superior no Ocidente combinado, que não é nada além de, bem, uma máquina de propaganda. Eles estão formando incompetentes doutrinados. E sim, como Dmitry Polyansky afirmou, a única coisa que eles sabem sobre a história europeia, por exemplo, são as eleições de 2022 e iniciar operações militares especiais e que a Rússia é má, o Irã é mau. Então, não importa o que esses partidos de oposição como alternativa para a Alemanha, que de fato tem sua principal base na Alemanha Oriental, na antiga República Democrática Alemã, não importa. A Alemanha acabou. Eles emascularam a população. O mesmo vale para a França. A França é, na verdade, um país pobre. Muita gente não entende o que há por trás desses números falsos do produto interno bruto. Está se tornando um país pobre. O mesmo vale para o Reino Unido. A Europa não aprendeu nada e não vai agir nem mesmo em coisas minimamente sensatas que estão acontecendo lá. Adivinha? Se provavelmente gostarem das mesmas pessoas, sabe, que compartilham esse tipo de ideologia, porque eles já têm grandes parcelas da população completamente afetadas pela ideologia woke. E, como já disse, a emasculação aconteceu, o destino está consumado. Os franceses elegeram esse grupo, sabe? O Macron e esse seu, sei lá o quê, o marido, ou seja lá quem for, e 2 vezes antes disso elegeram o Hollande. Essas foram as pessoas que estão destruindo a França. Agora os homens franceses serão espancados até se submeterem à Sharia, até suas comunidades se desintegrarem. Então não importa, eles estão empobrecendo. O mesmo vale para a Alemanha, para a maioria dos países europeus. O único país que, de alguma forma, o que, sabe, decidiu ir contra a corrente, por assim dizer, é a Espanha. Mas, de novo, os esquerdistas estão no poder lá. Eles vão se dissolver como nação porque a imigração, a islamização e a africanização de seus países vão continuar. Eles não conseguem parar isso e dependem totalmente disso para se manter no poder. A Europa está acabada. Está perdido. Então, e agora eles exigem da Rússia que compense os volumes de petróleo e gás que foram retirados basicamente do seu abastecimento global. Sabe o que aconteceu, certo? O Estado russo, não vamos vender nada para vocês. Aí está. Sabe se tomases eu mais são basecropaceu com. Andrei, European Union acho que muitos países, incluindo Rússia e Irã, acreditam que o direito internacional é, de certa forma. A maneira como os Estados Unidos falam sobre isso é ridícula e já não faz sentido. E aqui está o que Lavrov disse sobre o direito internacional. O presidente Trump disse que não está interessado no direito internacional. Ele tem sua própria moral e sua própria ideia do que é certo e errado. Alguns elementos da vida internacional pertencem a tempos remotos. Quando líderes de certos países são sequestrados à luz do dia, quarteirões inteiros são exterminados com crueldade bíblica e hospitais infantis são alvos, onde centenas de crianças morrem num instante. Usinas nucleares estão sendo bombardeadas, usinas que deveriam ser defendidas e protegidas pelo direito internacional, além de outras instalações. E, nessa situação, ninguém além de nós e de nossos aliados se importa com o direito internacional. Sim, literalmente não há nada. Porque é um caos total, Andrei, quando você olha o que está acontecendo. Sim, e o novo direito internacional, a nova Carta das Nações Unidas, vai ressurgir, mas não por meio das Nações Unidas. As Nações Unidas são uma organização totalmente corrupta e inútil. Quer dizer, ela foi corrompida pelas potências ocidentais.
E a questão aqui é que isso vai ressurgir pelo grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E será recomposta, talvez uma nova versão das Nações Unidas, algo assim. Mas o ponto é que, obviamente, o Conselho de Segurança, seja qual for sua estrutura e as instituições a ele ligadas, mas, neste estágio, sim, não há direito internacional. A única coisa que importa é a força, e isso é um problema. Os Estados Unidos conseguem causar danos, mas não conseguem vencer guerras. Isso é algo que muita gente não entende. Os Estados Unidos vão perder todas elas. E, por alguma razão, acharam que o que fizeram na Venezuela, onde colocaram seu próprio presidente, então, de certa forma, é o mesmo caso de quando acharam que a Guerra do Golfo foi um grande feito, enquanto os verdadeiros profissionais militares coçavam a cabeça dizendo, meu Deus, então isso não é. E o mesmo está acontecendo aqui, mas sim, o Ocidente está em declínio e os Estados Unidos estão acabados. Não conseguem alcançar nenhum tipo de objetivo político e podemos ver, bem, a administração Trump se debatendo. Eles não sabem o que querem porque atuam essencialmente dentro de um corredor muito estreito e o fim desse corredor é o matadouro. E isso está basicamente em pânico, sabe?